Meus queridos e amados irmãos, eu quero hoje falar em poucas palavras uma parábola que eu aprendi e que foi muito bom para a minha vida. Eu li esse livro, de um sábio indiano, um espiritualista. Eu tinha 17 para 18 anos de idade e eu tive essa oportunidade de fazer a leitura desse livro, um livro. E ele conta a história que lá na Índia havia um poeta, era um poeta muito sábio, era um homem que escrevia como ninguém. E ele escrevia em pedaços de papel, e aqueles pedaços de papel corriam toda aquela região, a ponto que um dia essas poesias dele começaram a chegar na mão do rei daquela redondeza ali. E o rei ficava apaixonado, o rei era arrebatado, porque o rei era um homem muito intelectual, gostava de ler. Então aquele rei um dia fez aniversário e queria conhecer o poeta, e aqui eu vou dizer o nome dele, é fictício o nome dele, Udo Galib, poeta Udo Galib. E ali o poeta foi convidado, Um dia a carruagem real entrou no seu vilarejo, um vilarejo muito pobre, e ele então foi convidado ali, com a carruagem real, soltaram, deram um papel muito bonito, e ali estava escrito: onde está Udo Galib? Foram chamar na sua humilde choupana, uma casa de tapira, de massapê, e ali ele veio, sem entender muito aquela hospitalidade, aquela honra. Nós somos enviados pelo rei e ele trouxe aqui um convite selado por ele para que você possa se comparecer no seu banquete festivo daqui a 3, 4 dias. Ele será um prazer tê-lo lá. Aquilo era uma honra descomunal. A carruagem real fez meia volta a volver, foi embora para o palácio. E ali toda a comunidade, todo o vilarejo, muito paupérrimo, muito humilde, cercou o Udo Galib, porque, na verdade, a carruagem real foi procurar o Udo Galib dentro dos vilarejos mais ricos, Não é aqui. Vocês conhecem o poeta Udo Galib? Conheço, já li alguma coisa sobre ele em um papel de pão, alguma coisa desse tipo. E aí alguém disse: não, ele mora no tal arraial, em tal vilarejo, e até chegar para o último vilarejo, paupérrimo, muito pobre, perto do mangue, talvez, nas palafitas. E ali o Udo Galib foi encontrado, Leram a carta, deram a carta com sinete real. Então alguns amigos de Udo Galib cercaram ele, chamaram ele e disseram: Udo Galib, como é que você vai se comparecer ao banquete real? É aniversário do rei. Como é que você vai se comparecer lá? E aí o Udo Galib disse: ora, eu vou como eu sou. Eu tenho algumas roupas aqui. Galib, essas suas roupas aí são velhas e rasgadas. Não, nós não vamos deixar você se apresentar lá. Dessa forma, Udo Galib, de muita personalidade, um homem sábio, retrucou a todos os seus amigos e disse: não, eu não vou com roupa de ninguém. Eu não vou representar um papel que não sou eu. Ele convidou Udo Galib. Eu vou como eu sou. E ali chegou o dia do banquete, ele pegou a carta, o sinete, ali com o carimbo do rei, todo protocolado, registrado, carimbado. E ele foi em direção, andando para o palácio. Chegando no palácio, os soldados, quando olharam para ele, viram aquela roupa humilde, paupérrima, notou que aquele homem não estava trajado com as vestes à altura do banquete real, que aquele homem era um penetra, no mínimo, no máximo, no mínimo um mendigo. E ali os soldados olhou: que queres, reles? Que queres, impostor, mendigo, vagabundo, anda vagando, rabugento? Ele disse: não, eu sou aqui, fui convidado pelo rei. E aí pegaram aquele copo, tiraram a carta e disseram: vagabundo, vai trabalhar, e jogaram a carta lá, e disseram: você é o quinto, sexto que chega aqui,
querendo entrar com cartas falsificadas, vai-te embora. E ali o do Galibe, muito constrangido, muito triste com toda aquela situação, baixou a sua cabeça e foi em direção ali à sua casa, voltou para casa. Os amigos de Udo Galibe, entendidos em situações de relacionamentos com reis, com pessoas de um outro nível, né? Não intelectual, mas nível de elite financeira, os amigos dele tinham pegado uma jaqueta de veludo e uma bengala emprestada na mão da pessoa mais rica da cidade próxima, alugaram, pegaram, emprestaram, trouxeram aquela manta, aquele casaco muito bonito, né? Ele estava muito bem, né? Levaram alguns outros tipos de perfume, talvez, né? Deram uma outra penteada no cabelo de Udo Galibe. Udo Galibe disse, não, vá, rapaz, é sua oportunidade, o rei gosta de você. E aí Udo Galibe chegou lá na porta, né, do palácio, os soldados olharam para ele com aquela roupa de veludo, né, escarlate, né, e olharam para ele botou a carta, não disseram nada, pode entrar, meu nobre. Ele entrou e ali adentrou nos compartimentos do palácio e ali sentou-se no banquete, todos ali, aquela mesa descomunal, imensa, com leitões, com pera, todo tipo de frutas daquele reinado, as melhores comidas, os cristais da Boêmia. E ali o rei ficou de pé e disse, meus convivas, meus convidados, meus amigos, hoje eu quero aqui saber de uma surpresa que eu fiz para todos vocês, porque convidei, não conheço ele ainda, mas quero saber, ele deve estar aqui, é um poeta, é um sábio do meu reino, e eu quero convidá-lo para que ele possa declamar uma poesia, e ele vai sentar aqui à minha destra direita, aqui na mesa. Onde está o poeta Udo Galibe? E ali então começa a acontecer algo tremendo começa a acontecer ali. Acontece que Udo Galibe se posiciona à direita do rei, e antes de fazer a declamação da poesia, o rei disse, depois de nós almoçarmos, jantarmos. E ali todos então se assentaram para a refeição. De repente, Udo Galibe, sentado ao lado do rei, em lugar de honra, começa a ter uma atitude esquizofrênica. Parece que ele estava ali agora tendo um ataque neurótico. O que aconteceu com Udo Galibe é algo descomunal. Como se ele tivesse dado um surto psicótico no meio de todos aqueles convivas, rainhas, embaixadores, né, todos cardeais, todos ali. E ali, de repente, ele começa a pegar uma coxa de galinha de um paizão e pega aquela jaqueta de veludo, né, de cor escarlata e cheio de bolso, que ele vai colocando e vai pegando aquelas comidas, aquelas guloseimas e colocando, e todos estarrecidos, olhando para Udo Galibe, querendo uma explicação por que era que ele estava fazendo aquilo. E de repente o rei disse, homem, que total desmantelo, que despalpério aqui. E Udo Galibe ficou de pé, como se fosse agora declamar a poesia. E ele diz assim, eu vim aqui como eu sou, e eu não fui recebido. Porém, essas roupas entraram em meu lugar. Quem está aqui não é Udo Galibe. Quem está aqui é a minha roupa, por sinal que não são minhas, porque aquilo que eu sou não pude adentrar no palácio. Então agora faz assim Udo Galibe, come casaco. Ia pegando aquelas comidas e iam colocando dentro do casaco. O que eu aprendi na minha juventude com esta parábola é que nós devemos dar valor ao que as pessoas são e não ao que as pessoas têm. Nós devemos dar valor às pessoas pelo que elas são, não pelo que elas possuem numa sociedade consumista capitalista. Será que nós não estamos fazendo acepção de pessoas? Será que nós não estamos, como foi escrito pelo nosso irmão apóstolo Tiago,
quando entra um homem rico, nós tiramos o pobre do assento e colocamos o rico sentado e diz ao pobre: fica aí no chão sentado. E são os ricos que nos oprimem. Que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Que Deus escolheu os pobres desta terra. Então, meu querido, pensa desta forma. Aprenda a dar valor às pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Você sabe o que é a acepção de pessoas? É algo muito profundo, meu querido. Talvez você não tenha ideia do que seja isso. Então, cuidado. Cuidado como você tem se comportado, como você tem agido no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua família. Aprenda a amar as pessoas e não o que elas têm. Que Deus assim nos abençoe e que você possa ter aprendido com esta pequena lição, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.